Olá, estamos no segundo bloco com a nossa convidada Dinorá Krieger Gonçalves. Ela está contando uma história belíssima, né? De família, do pai dela, né? É a música, né? Uma música e tudo mais. Olha, gente, admirável. Dona Dinorá, então, o seu pai, né? Uma pessoa culta, como a senhora falou, desde os 10 anos, né? Que ele já... Suzete, desde os 10 anos de idade que ele já tocava no cinema mudo. Aos 7 ele entrou na escola e começou também a iniciação na música, aos 7 anos de idade, aprendendo a tocar bandoneon e violino. E aos 10 anos ele já acompanhava o professor nas sessões de cinema mudo. A juventude de hoje não imagina que um dia o cinema não teve som Com nenhum, certeza. não é? Então, algumas pessoas talvez conheçam um ou outro filme do Chaplin, mas atualmente eles já colocam, né, algum som no filme. Mas naquela época não havia som nenhum. O músico ficava no lado da tela tocando e acompanhando os movimentos do filme. Então meu pai contava que às vezes passava de uma cena agitada, com uma música rápida, para uma cena lenta, então, não é, de romance, tinha que mudar a música. E tudo isso era feito sem ensaio, né? Ele chegava lá e tocava e acompanhava. Mas além disso, a trajetória do meu pai foi muito rica. Ainda jovem, ele começou a compor. Aos 17, 18 anos, ele já compunha. E como eu falei, música brasileira, não é? E, além disso, ele ensinou todos os seus irmãos e alguns parentes, primos, né? A tocar também diversos instrumentos, diferentes daquilo que ele já tinha aprendido. E ele mesmo tocava diferentes instrumentos. Ele tocava clarinete, ele tocava violão, tocava saxofone, tocava acordeon, sem ter aprendido com ninguém. Ele só aprendeu bandoneon e violino. E então, com os parentes, os primos e os irmãos, ele formava conjuntos musicais e abrilhantavam os piqueniques, as festas, não é? As serenatas para as namoradas, Isso, né? Faziam serenatas, né? E era muito comum naquela época fazerem piqueniques. E nesse livro que eu tenho aqui, ele está com a minha mãe num piquenique, ao lado tem outro casal, e ele está com o violino, né? Então levava o instrumento musical para brilhantar o piquenique. E também, Suzete, uma coisa bem interessante, meu pai era luterano, de família luterana, tradicional, e minha mãe de família católica, não é? E nunca houve desavença por causa de religião, tanto que o conjunto do meu pai, formado de luteranos e católicos, tocava nas missas solenes, quando vinha o bispo Dom Domingos de Oliveira, né, o Dominguinho, o famoso bispo Dominguinho, vinha fazer missas de crisma e outras solenidades em Azambuja. Era o conjunto musical que ia tocar, assim como os cultos luteranos. Eles tocavam em ambas as igrejas, né? E a questão lá do seu pai junto aí, lá em Florianópolis? Sim, né? Eu vou chegar lá. Meu pai foi professor dos irmãos, foi professor do ginásio Consul Carlos Renault, fundou o Conservatório de Música, onde ele também lecionava teoria musical, né? Então ele foi professor, foi regente, ele fundou o Orfeão Juvenil Amadeus Mozart, composto só de adolescentes do sexo masculino, e esses adolescentes cantavam a 4 vozes, que é uma raridade, um conjunto de jovens assim, cantar a 4 vozes, né? E, inclusive se apresentaram no centenário de Brusque, né? E meu pai também era regente do Orfeão Luterano, né? Enfim, teve uma atuação muito vasta em Brusque. Na década de 60, foi fundada a Associação Coral de Florianópolis. E ele foi convidado para reger a associação que estava iniciando.
Eles tinham os coralistas, tinha a diretoria, mas não tinham regente. Então meu pai se transferiu para Florianópolis e foi o primeiro regente da Associação Coral de Florianópolis. Que interessante. Interessante. E aí, Salete, é que vem a parte importante da jornada dele em Florianópolis. Porque como a cultura muitas vezes não dá subsídios para a pessoa se manter, meu pai sempre teve uma atividade paralela. Ele era alfaiate, depois ele foi gerente das lojas Renault, ele teve uma casa comercial, e em Florianópolis não foi diferente. A Associação Coral não podia mantê-lo. Então ele foi contratado, foi nomeado assessor cultural da Secretaria de Estado da Educação e Cultura. E lá ele fez um trabalho da maior importância. O hino do estado de Santa Catarina não era conhecido naquela época. Sabia-se que Santa Catarina tinha um hino, mas ninguém cantava e ninguém tocava. E meu pai, como assessor cultural, resgatou o original da música, né? E fez a Secretaria de Estado publicar, e não só publicar, a banda de música da Polícia Militar de Florianópolis gravou, e a Associação Coral gravou o canto, e a polícia gravou a música. Então, foi editado um disco, naquela ocasião, distribuído para toda Santa Catarina, com a versão oficial do hino do estado. A música também foi impressa e foi mandado para todas as entidades, escolas, bandas, né, polícias, e esse hino passou a ser conhecido, então, a partir desse momento. Meu Deus, que coisa mais linda que a gente está ouvindo, hein, seu Hildo? Que história, hein? Espetáculo. E ele publicou também, pela Secretaria de Estado, um livreto, Santa Catarina Canta. Resgatou músicas do interior da ilha, sabe? E de outras regiões do estado de Santa Catarina, músicas populares de Santa Catarina, e publicou, e também foi distribuído por todo o estado, para todas as escolas do estado de Santa Catarina. Eu lembro, quando eu estudava pequenininha lá, nas escolas, todo sábado a gente se reunia e cantava. Exatamente. Né? Cantávamos vários hinos. Isso. E o de Santa Catarina também. Exatamente. Então, Salete, por tudo isso, todo esse legado que meu pai deixou, por toda a vida dele, né, de músico, de compositor, de regente, de divulgador da cultura, não é? De Santa Catarina, por tudo isso é que nós resolvemos constituir a Casa de Aldo Krieger e o Instituto Aldo Krieger, não é? E também agora registrar a biografia dele, né? E eu estou então lá na Casa de Aldo Krieger pesquisando, né? Em documentos, em as partituras originais das músicas dele, para a gente poder deixar registrada essa vida que foi realmente muito produtiva, né? Puxa vida. E eu gostaria de deixar para quem quiser visitar o nosso museu Casa de Aldo Krieger, em Brusque, que fica na Rua Pais Leme, o telefone de contato do presidente do Instituto, que é Carmelo Krieger, e o telefone é 47, o código, 99972 1735. Repetindo, 99972 1735. Né? Para agendar uma visita, porque as visitas são guiadas e por isso elas precisam ser agendadas. Sim. Nossa, que beleza, olha só. Eu gostaria de ir lá. Com certeza. Estão convidados. Terei o maior prazer em acompanhá-los. Inclusive de fazer um programa lá, porque vale a pena. Tem muita coisa bonita para se mostrar. E o que eu coloquei aqui é apenas uma fração. Sim. Dona Dira, a senhora reside em Blumenau, né? Eu moro em Blumenau. Isso. Há muitos anos. Eu me transferi para Blumenau quando meu marido veio trabalhar aqui. Ele fazia? Meu marido era técnico ortopédico. Interessante, olha só. Imagina.
Nunca É imaginava. uma família que a gente, né, aqui em Blumenau, as pessoas conhecem a dona Dinorá de long time, né? Uma pessoa sempre ali junto à educação, né, proporcionando, né, oportunidades. E essa trajetória toda é muito significativa, é de uma nobreza, né, que a gente tem que ter orgulho, né? Se quiserem saber mais sobre o Instituto, tem o site do Instituto Aldo Krieger. Entrando no site, inclusive tem a programação. Anualmente ocorre a Semana Aldo Krieger, né, que já está no calendário da cidade de Brusque, a Semana Aldo Krieger. Inclusive, ano passado, quem se apresentou na nossa Semana Aldo Krieger, num dos dias da semana, foi o Borghetti. O Borghetti. Sim. Foi muito, muito concorrida a apresentação Deve ter sido dele. lindíssimo. Exatamente, Ele toca aquele. Não é um acordeão, é um. É uma gaita, né? Uma gaita, é diferente a gaita que ele diferente, toca, exatamente. E ele é muito bom. É uma das pessoas assim conhecidas, né? E também tem outros programas, né? Por exemplo, Suzete, nós temos as visitas guiadas das escolas ao museu, porque a gente pretende investir muito nas crianças, divulgando a cultura da nossa região para os alunos das escolas, né? A rede municipal de Brusque tem acorrido muito, tem frequentado muito o museu. E também o projeto Desenhando no Museu. Professores de arte levam os seus alunos também, as classes inteiras, ao museu, visitam, são acompanhados, né, das explicações sobre o museu, e depois eles fazem os seus trabalhos de arte, né, trabalhos artísticos, desenho. E nós temos um local assim ao ar livre, né, onde as crianças sentam e ficam desenhando. Poxa vida, né? De repente, essa história toda ela pode chegar até Blumenau, e aqui em Blumenau também ter uma homenagem, né? Um reconhecimento. Eu acho que tudo isso é muito importante e a gente tem que dar valor a tudo isso, né? Ainda mais, Suzete, que ele foi autor do hino do centenário de Blumenau, então ele tem um vínculo com Blumenau, tá né? vendo, gente? Tem Vamos um lá, vínculo vamos com lembrar, Blumenau. né? Dona Dinorá, poxa vida, quanta história linda, né? Pena que nosso tempo está esgotado, mas assim a gente gostou muito de ter ouvido e com certeza vai ter uma outra oportunidade. Sempre que precisar, sempre que quiser, Suzete. Muito obrigado. Estou à disposição. Tá certo, querida, muito obrigada. Gente, até o próximo programa, numa segunda-feira, às 20 horas, pela TV Galega.